O sistema Toyota de produção, criado após a Segunda Grande Guerra, visa mitigar 8 desperdícios comuns a todo e qualquer tipo de produção ou operação, aumentando a produtividade e a qualidade. Os benefícios dessa filosofia de gestão são a de melhoria contínua, de menor custo e custeio, ergonomia, maior rendimento de receita, de lucro, melhor economia também, melhor capacidade e capabilidade, velocidade e facilidade de execução, e também de zerar a quantidade de defeitos e retrabalho, aumentando assim a qualidade, porque nem sempre quantidade é qualidade, principalmente quando existe muito defeito ou muito retrabalho. Os riscos que eu posso dizer que são de grande índice de falta desse tipo de gestão são as desvantagens competitivas, tá? Então, uma empresa que não utiliza esse tipo de gestão pode ficar para trás mesmo no mercado de trabalho, até o profissional que não estuda sobre esse tipo de tecnologia. Também existe a desmotivação do trabalho, né? A desvantagem competitiva em relação ao setor de trabalho também, porque muitas vezes um mau gerenciamento do treinamento pode promover isso. O aumento de acidentes de trabalho, mau gerenciamento, aumento de custos, alta taxa de defeito ou retrabalho. E as formas de aplicação do sistema Lean são diversas. Existem diversos países estrangeiros que estão aprimorando novas tecnologias, para que esse gerenciamento seja o mais perfeito possível, né? E são através de ferramentas da qualidade que a gente costuma utilizar que são feitas as aplicações desse tipo de serviço. As folhas de verificações, histograma, o diagrama de Ishikawa, diagrama de fluxo de processo, gráfico de Pareto, cartas de controle, os infinitos porquês. Às vezes se pergunta tanto até chegar ao porquê da causa raiz do problema, por exemplo, ou do X da questão, como muitos matemáticos assim falam. Existe também o Kaizen, o planejamento total de manutenção, o total de qualidade, que é o TPM, né? Que visa utilizar os pilares da manutenção, né? Para que possa ser aprimorado o treinamento, né? E mantida a organização no local de trabalho ou numa instituição. Além de tudo isso, existe o PDCA, planejamento, desenvolvimento, checagem e reação ao que foi verificado durante cada período de monitoria e auditoria, exemplificado e orientado pela ISO e selos de qualidade produtivos. Dentre os 8 desperdícios, irei falar apenas sobre o conhecimento nos próximos, tá? O desperdício de conhecimento é um desperdício que muitos autores não falam, na verdade. Até muitas faculdades também não falam, muitos cursos não falam sobre esse tipo de desperdício, mas de forma implícita fala, porque através de um treinamento de qualidade é que se pode mitigar os outros desperdícios, que são os 7 principais. Então o 8º não é que seja o menos importante, assim dizendo, mas ele é o mais importante, por isso que não se fala, não precisa nem falar. E nos próximos capítulos eu irei conceituar e desmitificar, justificando as consequências de falhas nos planos enxutos de produção e os seus erros mais comuns. Existem muitos erros, muitas empresas implementam a manufatura enxuta e muitas vezes serve de maquiagem
para uma vantagem competitiva no mercado. E por ter aquela vantagem com a manufatura enxuta de um profissional que tem muita qualidade no mercado, ou até mesmo que está começando a implementar agora, às vezes não é nem um profissional que tem a qualidade no mercado, mas às vezes aquele problema da aplicação foi um problema até mesmo social. Então, são esses tipos de problemas que podem gerar uma maquiagem em relação à manufatura enxuta, ou à verdadeira manufatura enxuta. Então, não é só na parte da moral da empresa que afeta, mas afeta também a parte econômica, a parte viável de produção. O desperdício emocional, espiritual e social são os 3 desperdícios referentes ao desperdício do conhecimento. Este último, que é o do conhecimento, é o fator pelo qual os outros desperdícios têm sido afetados, pois assim, a falta de treinamento, como eu tinha dito, em determinado trabalho, até mesmo estilo de vida, resulta em diversos erros originados pelos 7 principais desperdícios. Eu já tinha falado sobre esses 7 desperdícios no primeiro episódio, então quem quiser pode voltar lá para ver um pouco mais de detalhe. Em uma pesquisa num dos maiores setores de produção e consumo do mundo, eu constatei que devido aos erros foi gerado algumas condutas sociais, espirituais, até mesmo emocionais, que desestabelecem o critério conhecimento. Fazem com que conhecimento seja fútil. E até mesmo conhecimento real de trabalho ou de vida. E o que causa distorções mentais e aprimora os pontos cegos dos profissionais. E imagine isso com os profissionais de saúde, principalmente no tempo caótico de pandemia, de Covid-19, de quarentena, de isolamento social. Então esses pontos cegos acabam sendo aprimorados de forma ineficaz. Ou seja, é um problema que já era existente até antes da guerra, da Primeira Guerra, durante a guerra e no pós-guerra também. E depois de um período de quarentena, um período de pandemia, muitas pessoas podem aprimorar de forma ineficaz esse tipo de ponto cego no trabalho ou até mesmo na vida. E assim, em muitas regiões de trabalho, isso acontece de maneiras diferentes, com patologias diferentes em cada pessoa, até porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Então assim, muitas vezes aquela pessoa que trabalha num setor importante de trabalho pode adquirir esse tipo de ponto cego e acabar prejudicando grande parte de uma cadeia produtiva. Então assim, são questões de conhecimento próprio que se deve ter para que não se possa acontecer algum dano que possa ser tido como negligência. Então, uns falam de autossabotagem, mas o que eu quero falar mesmo é que isso de fato é uma desregulação mental contínua de padrões de desenvolvimento constantes em muitos nichos sociais. Então não é como uma pessoa só específica, não é. Às vezes vem de um assédio específico, claro, às vezes vem de um trauma, não é verdade? Mas até esse mesmo trauma muitas vezes é de uma ordem, de um padrão de conduta étnico ou social. Então, assim, são diversos tipos de detalhes que eu irei frisar nos próximos episódios. E eu gostaria até de ter uma participação de vocês nos comentários. E quem quiser também participar, comentar sobre isso. Porque é um assunto que pode causar até melhorias em relação à vida de vocês, a vida laboral, a vida profissional também, a vida comum, a vida corriqueira. Através disto, a manufatura enxuta não se torna tão eficaz quanto deveria. Assim, quando eu digo quanto deveria, é quando foi planejado de forma perfeita, porque a gente utiliza muitas vezes softwares de gestão e a gente quer tudo da maneira que a gente quer, né? É que nem pai, mãe, né? Uma pessoa do alto esquadrão
de um determinado círculo social. Por exemplo, um cacique. O cacique queria que o índio fizesse assim, 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 mas o índio desobedece. Porque sempre acontece algum tipo de situação na própria natureza que o homem não pode obedecer. Mas muitas vezes essa natureza, até isso, poderia ser controlado ou contornado com antecedência. E são esses detalhes que é uma variável que nem é computacional, que pode danificar a manufatura enxuta. Mas existem tecnologias que visam verificar esse tipo de conduta, esse tipo de verificação mental. Então, são através desse estilo de tecnologia que é mais sofisticado que eu apoio a relação acadêmica do Lean Manufacturing intelectual com os 3 tipos de desperdícios existentes dentro do intelectual, que é o emocional, o social e o espiritual. Então, nos próximos episódios eu irei falar sobre as sub-áreas dos desperdícios enxutos do conhecimento, que são o desperdício emocional, o desperdício espiritual e o desperdício social. Esse foi o 2º episódio do Mundo Lean, tá? Então não perca o próximo episódio. Eu vou dizer adeus agora, mas eu sei que a gente não pode se desperdiçar mesmo. Então, o que eu digo a vocês é que não se desperdicem de nenhuma forma. Procure o que é melhor para você, o que é melhor para o seu plano de carreira, para a sua saúde, para a sua vida. Então, assim, os conceitos que eu vou deixar nos próximos episódios são referentes ao desperdício emocional, espiritual e social, assim como os subconceitos dessas 3 áreas, tá? Que vão servir de grande ajuda aí para a comunidade que gosta de sociologia, filosofia e engenharia, tá bom? Então é isso. Adeus. Até o próximo sábado.